Mais de 60 corpos são levados à Praça da Penha após operação letal no Rio de Janeiro. E você vai ver também. Fortes chuvas em São Paulo deixam mais de 70 mil imóveis sem energia elétrica. Senado dos Estados Unidos determina cancelamento das sobretaxas ao Brasil. E ainda, o futebol brasileiro é o país que mais fatura com venda de jogadores nos últimos 10 anos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira a todos que acompanham mais uma edição da manhã do Redação Hit. A partir de agora, você fica muito bem informado. A comunidade da Penha, no Rio de Janeiro, enfileirou mais de 60 corpos em praça após a mega operação mais letal da história do estado. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou hoje que já passa de 130 o número de mortos na ação. O balanço oficial do governo falava em 64 mortos e 81 presos. Vamos conferir. Os corpos, que amanheceram estendidos em uma lona na Praça São Lucas da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, foram retirados durante a madrugada por moradores da região de Mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde se concentraram os confrontos entre as forças de segurança e traficantes. Os órgãos oficiais informaram o saldo final da operação, que até a noite de ontem, de 64 mortos, sendo 4 policiais que participavam da mega operação Contenção, que foi uma ação conjunta das polícias civil e militar do Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital fluminense. A ação, que mobilizou cerca de 2.500 agentes das forças estaduais de segurança, foi resultado de mais de um ano de investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e o governo do estado, o objetivo principal era combater a expansão territorial do Comando Vermelho e cumprir 100 mandados de prisão contra integrantes e lideranças criminosas da facção. Entre os alvos, 30 seriam membros do Comando Vermelho de outros estados, com destaque para o Pará, que estariam escondidos nessas comunidades. Na ação mais letal da história no estado, os confrontos persistiram após o anoitecer, com foco na captura do traficante Doca, o líder da facção Comando Vermelho. De acordo com o balanço das polícias, a operação prendeu 81 suspeitos e apreendeu 93 fuzis. Um dos detidos é o traficante Belão, apontado como chefe da comunidade do Quitungo, também na Zona Norte. O sistema de transporte público entrou em colapso, com mais de 200 linhas foram afetadas, com cerca de 400 quilômetros de trânsito. Em represália ao trabalho da polícia, criminosos de outras regiões dominadas pelo Comando Vermelho fecharam vias em diferentes pontos da cidade com uso de barricadas. O Rio entrou no estágio 2 de atenção devido aos impactos na cidade. Ao menos 71 ônibus foram tomados pelos bandidos para servir de barricadas, além de diversos carros. Além de aparato tecnológico, como drones, a Operação Contenção conta com 2 helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate. E na manhã de hoje, a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por conta das chuvas. Mais de 70 mil imóveis também ficaram sem luz. Somente na capital, cerca de 50 mil casas foram afetadas pela falta de energia. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, a instabilidade veio do interior e causou chuva de moderada intensidade desde o final da madrugada e início da manhã na cidade de São Paulo. Ainda segundo o CGE, há potencial para ocorrência de rajadas de vento, áreas de alagamento intransitáveis e transbordamento de rios e córregos ao longo do dia. O Banco de Dados Meteorológicos mostrou que, até o momento, outubro registrou 71 milímetros de chuva, o equivalente a 63,5% dos 112 milímetros esperados para o mês. Na região do Butantã, a queda de uma árvore na rua Domingos Nogueira, na madrugada, bloqueou os 2 sentidos da via. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, às 8 horas da manhã, a lentidão na cidade alcançou 894 quilômetros, recorde do ano no período da manhã.
De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans, 3 linhas de ônibus tiveram que ser desviadas desde as primeiras horas desta quarta. E deve ter mais chuva nos próximos dias na capital paulista. A semana deve terminar bastante chuvosa, com precipitações mais fortes nesta quarta, na quinta-feira e no domingo. As temperaturas também vão cair, com a máxima abaixo dos 20 graus na quinta e na sexta-feira. As projeções do Instituto Trata Brasil indicam que o país pode ter 12 dias de racionamento de água por ano até 2050. O aquecimento global, a urbanização e as perdas na rede devem agravar o risco de escassez hídrica no Brasil. Em cerca de 25 anos, o Brasil pode viver uma nova era de racionamentos de água. Em média, o país enfrentaria 12 dias de interrupção no abastecimento por ano. Mas, em regiões mais secas, como Nordeste e Centro-Oeste, o número pode ultrapassar 30 dias. A estimativa está no estudo Demanda Futura por Água em 2050. Desafios da eficiência e das mudanças climáticas, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a consultoria Exante. Segundo o levantamento, a demanda por água tratada no país deve crescer cerca de 60% nas próximas 2 décadas, impulsionada pela elevação das temperaturas, pela expansão das cidades e pelo avanço econômico. O impacto combinado do aquecimento global e das perdas na rede de distribuição pode transformar a gestão da água em um dos maiores desafios nacionais nas próximas décadas. As projeções indicam que, até 2050, a temperatura máxima nas cidades brasileiras deve subir cerca de 1 grau. Na prática, isso significa menor reposição dos mananciais, mais aridez em áreas já críticas e risco de desertificação em novas regiões do país. Para o Instituto Trata Brasil, o país ainda pode evitar um cenário de escassez crítica, desde que priorize investimentos em eficiência e gestão integrada dos recursos hídricos. Agora vamos falar de saúde. Hoje é o Dia Mundial do AVC, também conhecido por derrame. A data serve para alertar sobre os riscos da doença e os sinais de que uma pessoa pode estar tendo um acidente vascular cerebral. A cada minuto, milhares de neurônios morrem ou deixam de se recuperar. O tratamento precisa começar em até 4 horas após o início dos sintomas e pode envolver trombolíticos, que dissolvem o coágulo, ou trombectomia mecânica, procedimento que remove a obstrução do vaso. Com atendimento rápido e reabilitação, com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, muitos pacientes recuperam funções perdidas. É uma das maiores urgências médicas do país e uma das principais causas de morte entre os brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, ao lado do infarto, integra o grupo das doenças cardiovasculares, que respondem por cerca de 30% dos óbitos anuais. De janeiro a outubro deste ano, mais de 64 mil pessoas morreram em decorrência do AVC, o equivalente a uma vida perdida a cada 6 minutos. No ano passado, foram 85.400 mortes, segundo dados do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil. Esse número mantém o Brasil entre os países com maior carga da doença. Neste, 9 de outubro, Dia Mundial do AVC, especialistas reforçam que os sintomas do problema aparecem de forma súbita e exigem ação imediata. Entre os mais comuns estão sorriso torto, fraqueza em um dos lados do corpo, dificuldade para falar ou compreender, dor de cabeça súbita, perda de visão e tontura. A cada minuto, milhares de neurônios morrem ou deixam de se recuperar. O tratamento precisa começar em até 4 horas após o início dos sintomas e pode envolver trombolíticos, que dissolvem o coágulo, ou trombectomia mecânica, procedimento que remove a obstrução do vaso. Com atendimento rápido e reabilitação, com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, muitos pacientes recuperam funções perdidas.
E olha só, o Supremo Tribunal Federal deve iniciar no dia 7 de novembro o julgamento dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 6 réus do Núcleo 1. A defesa do ex-presidente apresentou o recurso no STF e os advogados reivindicaram a redução da pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele foi considerado culpado em setembro passado por tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após perder as eleições de 2022. Segundo o documento do recurso ao qual a AFP teve acesso, a defesa de Bolsonaro alega a necessidade de corrigir ambiguidades, omissões, contradições e obscuridades na decisão do STF. Os juízes do Supremo não têm prazo para examinar os argumentos do recurso. A trama golpista previa o assassinato de Lula, de seu vice-presidente Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes, um dos 5 ministros que decidiram o destino de Bolsonaro. Os promotores afirmaram que o plano fracassou devido à falta de apoio dos altos escalões das Forças Armadas. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde agosto por violar medidas cautelares que restringem sua expressão na mídia e nas redes sociais. Bolsonaro, de 70 anos, não será enviado para a prisão permanente até que todas as medidas legais sejam esgotadas. Os advogados do ex-presidente anunciaram que vão recorrer da decisão, inclusive em nível internacional. E você vai ver a seguir. Furacão Melissa chega a Cuba nesta quarta-feira. E agora, na sua tela, a vista da cidade de Caxias do Sul. 13 graus por lá neste momento. O Redação Hit volta daqui a pouco. O poderoso furacão Melissa atingiu a costa leste do país nesta quarta-feira com ventos máximos de 195 km por hora, após perder força e cair para a categoria 3. As autoridades informaram que cerca de 735 mil pessoas foram retiradas, principalmente nas províncias de Santiago de Cuba, Holguín e Guantánamo. Desde segunda-feira, os moradores têm estocado alimentos e tentado reforçar os telhados das casas. Melissa passou pela Jamaica na terça-feira como um furacão de categoria 5, o pior a atingir o país desde o início dos registros meteorológicos. O primeiro-ministro Andrew Holness declarou a ilha uma zona de desastre e as autoridades pediram aos moradores que permanecessem em abrigos devido ao risco contínuo de inundações e deslizamentos de terra. O furacão já causou 10 mortes, 3 na Jamaica, 3 no Haiti, 3 no Panamá e 1 na República Dominicana. Se espera que, após deixar Cuba, Melissa siga em direção às Bahamas, antes de se aproximar das Bermudas na quinta-feira. Horas depois de bombardear a faixa de Gaza em resposta a supostos ataques do Hamas, Israel anunciou a retomada do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. A ofensiva deixou mais de 100 mortos, enquanto Washington insiste que nada ameaça o acordo em vigor. Desde a véspera, Israel realizou uma série de investidas contra o território palestino, após acusar o Hamas de atacar seus soldados no enclave, sem especificar onde, em violação à trégua. De acordo com o exército, foram atingidos dezenas de alvos terroristas e combatentes, com 30 terroristas que ocupavam postos de comando dentro das organizações terroristas que operam na faixa de Gaza alvejados. Após a série de bombardeios, Israel anunciou a retomada do cessar-fogo. A Defesa Civil e hospitais de Gaza contabilizaram mais de 100 mortos, incluindo 35 crianças, várias mulheres e idosos, em consequência dos ataques aéreos israelenses em menos de 12 horas. Apesar da trégua atual, a ocupação continua a bombardear casas e pessoas inocentes em suas residências. Jantamos e nos sentamos, e então foi como se o dia do juízo tivesse chegado. Todas essas pedras estavam sobre nós, e ficamos mais de 2 horas enquanto removiam os escombros sobre nós.
Esta porta estava trancada e ninguém podia abri-la. Estamos vivendo em um estado de cessar-fogo e estávamos confortáveis e seguros. Mas infelizmente não há segurança e todos os dias ouvimos sobre mártires morrendo. Apesar dos novos bombardeios, o presidente americano Donald Trump declarou nesta quarta-feira que nada vai ameaçar o cessar-fogo. Ao conversar com jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, o republicano defendeu o direito de Israel de atacar Gaza se algum de seus soldados for atacado. E olha só, os senadores dos Estados Unidos aprovaram um projeto que considera ilegal a tarifação do presidente americano Donald Trump contra o Brasil. A motivação política foi considerada descabida por senadores, mas a medida não deve ter aprovação na Câmara. O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira uma resolução para eliminar as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump sobre produtos brasileiros. Foram 52 votos a favor e 48 contra. A votação tem um caráter apenas simbólico, já que a Câmara dos Deputados, que precisaria aprovar o projeto, decidiu que vai bloquear todas as propostas para derrubar as tarifas de Trump. Em julho, o presidente americano impôs tarifas punitivas a produtos do Brasil após o julgamento de seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por trama golpista. Trump e Lula se encontraram no último domingo na Malásia para discutir o tarifaço. Os dois líderes concordaram em manter o diálogo, mas, por enquanto, nenhum acordo foi feito. E agora é hora de falar de esportes com o Felipe Takahashi. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo ao Redação Hit. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui mais uma vez. Tá certo. E nos últimos 10 anos, o Brasil tem faturado muito dinheiro com a venda de jogadores formados aqui no nosso país, não é mesmo? Uma verdadeira máquina de fabricar jogadores. Com certeza, e com tantas vendas para o exterior, o Brasil é o segundo país que mais fatura no mercado desde 2016. Vamos agora analisar o ranking dos países que mais faturam e quais são esses valores. Dados do Observatório do Futebol colocou o Brasil como o segundo maior exportador de jogadores nos últimos 10 anos, perdendo apenas para a França, que lidera com folga a lista, gerando mais de 3 bilhões de euros nos últimos 10 anos. Já o Brasil vem com uma receita de 2,6 bilhões de euros, e 50% desse valor vem de atletas com 20 anos ou menos. Em seguida, a Espanha tem um total de 2,2 bilhões de euros gerados com as vendas de jogadores. Portugal aparece na quarta posição, com 1,9 bilhões, à frente da Holanda e da Inglaterra, que somaram mais de 1 bilhão e 600 milhões de euros. A Argentina também se destaca, com 1,5 bilhão, seguida por Alemanha, Itália e Bélgica, que completam o top 10 com valores entre 1 bilhão e 46 milhões e 84 milhões de euros. E hoje tem jogo importante pela Libertadores. Flamengo e Racing decidem quem vai ficar com a primeira vaga na final da competição. E a vantagem é rubro-negra. Já dá para cravar quem avança de fase? Ainda está muito cedo para um veredito final, porque não tem nada definido e a vantagem do Flamengo é muito pequena. O time de Felipe Luiz venceu por apenas 1-0 no Maracanã e não terá vida fácil no El Cilindro. Vamos ver como chegam as equipes para a partida. O rubro-negro encara o clube argentino com uma pequena vantagem. O Flamengo ganhou de 1-0 com um gol de Carrascal no Maracanã, precisando apenas do empate para garantir a vaga na final da Copa Libertadores da América. O técnico Felipe Luiz fará algumas mudanças na equipe para o confronto de hoje. E uma das alterações é no ataque. O camisa 9 Pedro está fora da partida por causa de uma fratura no antebraço e Everton Cebolinha com uma lesão no quadril. Porém, o treinador está com reforço na zaga, que é Léo Ortiz, está à disposição depois de ter ficado de fora no jogo de ida. Já o Racing está descansado por não ter jogado no final de semana e entrou em campo pela última vez justamente no Maraca. Gustavo Costa, técnico da equipe, enfrenta um grande problema ao escalar o time, já que Santiago Sousa, capitão e um dos principais jogadores do elenco, sofreu uma fratura após receber uma cotovelada do jogador Rojo na partida de ida. Ele passou por uma cirurgia e ficará um mês longe dos gramados. A equipe argentina ficou em primeiro no grupo E, e agora conta com o apoio de sua torcida para tentar reverter o resultado no El Cilindro em Avejaneda.
E por hoje esses são os destaques do esporte. Uma boa quarta-feira a você e a todos de casa. Até a próxima. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação e até mais. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer um município conhecido como Cidade Verde, a capital do Mato Grosso, Cuiabá. Uma cidade que combina história, cultura e natureza às margens do rio Cuiabá. É um ponto de partida para explorar a rica biodiversidade do Pantanal e oferece atrativos como o Parque Estadual da Serra do Morcego e o Museu do Morro da Caixa d'Água, que contam a história e a cultura local. A culinária é um destaque, com pratos típicos como pacu assado, arroz boliviano e outros sabores que refletem a herança da região. E agora vamos com uma câmera ao vivo de Cuiabá, no Mato Grosso. Os termômetros marcam neste momento 26 graus. E olha só, antes mesmo de Cuiabá receber este nome, o lugar recebeu diferentes denominações. O primeiro bandeirante que apareceu por lá nomeou a região como Povoado de São Gonçalo. Posteriormente, Pascoal Moreira Cabral se estabeleceu no distrito, batizando-o de Cuiabá. A cidade é conhecida como Cidade Verde por conta da sua arborização e espaços verdes. Além disso, é referida como Coração da América do Sul, por estar localizada no centro geodésico do continente. E é com esta bela vista da cidade que eu encerro o jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima quarta-feira e até mais.